Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que estejam muito bem. Estão curiosas para saber o que vai acontecer na história de hoje? Porque ontem eu deixei a história pela metade e hoje nós vamos saber o que aconteceu. A continuação. Estou super ansiosa para contar para vocês, mas antes vamos ler o texto que vamos decorar durante essa semana. Um texto bem facinho. O texto de Marcos 9, 23. Que diz assim, crianças: tudo é possível ao que crê. Vamos falar mais uma vez? Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Crianças, os discípulos estavam dormindo e Jesus estava orando. De repente, o céu começou a se abrir. Ficou mais claro isso porque era de noite. Começou a se abrir, uma luz começou a iluminar Jesus e ele começou a brilhar. Seu rosto começou a brilhar, suas vestes começaram a brilhar e ele ficou mais branco do que a neve. Acreditam num negócio desse? Ele ficou todo iluminado com aquela luz que estava vindo do céu. E aí, os discípulos que estavam dormindo ficaram assustados e começaram a observar o que estava acontecendo. Aí, Jesus continuou orando. E aí, toda essa luz, os discípulos acordaram e ficaram observando com toda aquela claridade, ficaram atentos. E eles ficaram muito surpresos quando viram aquilo, ficaram até com um pouco de medo. Até que eles perceberam que aquela pessoa que estava toda iluminada era Jesus. E ele estava parecendo um rei, com toda aquela glória, com toda aquela luz nele. Aí, depois que eles viram Jesus, eles começaram a prestar atenção ao redor e viram que havia duas pessoas, dois seres celestiais junto com Jesus. E ele estava conversando com eles. E aí eles começaram a prestar atenção e esses dois homens eram Moisés e Elias. Crianças, vocês acreditam que Moisés e Elias estavam ali com Jesus? Moisés, aquele mesmo que havia morrido lá no deserto e que depois ressuscitou e foi levado aos céus. E Elias, aquele que tinha sido levado aos céus numa carruagem de fogo. Esses dois, Moisés e Elias, estavam ali com Jesus. Moisés, ele não pôde entrar em Canaã porque ele ficou muito irritado com os israelitas, lembra? Ele ficou muito nervoso com os israelitas, aí ele pegou e bateu na rocha 2 vezes ao invés de só falar com ela. E aí, por isso, por conta desse pecado, ele não pôde entrar em Canaã. E aí ele morreu, foi sepultado pelos anjos e depois foi ressuscitado por Jesus e levado aos céus. E Elias, que não precisou passar pela morte e foi levado aos céus na carruagem de fogo. Esses dois simbolizam as pessoas que vão acabar morrendo. Moisés simboliza as pessoas que morreram sem conhecer a volta de Jesus, mas que, quando ele voltar, será tocadas trombetas e eles ressuscitarão e verão a Jesus. E Elias simboliza as pessoas que não passarão pela morte antes de Jesus voltar. Naquele tempo, Deus fará um momento muito especial. Ele fará uma coisa maravilhosa. Ele vai mudar todos num piscar de olhos. Todos nós seremos transformados na volta de Jesus. Todos nós conheceremos a Cristo. Ele transformará o nosso corpo, a forma que nós somos hoje, defeituosos e pecadores, em perfeitos, assim como Ele é perfeito. Vai ser um dia maravilhoso, crianças. Que nós esperemos esse dia com toda a fé, que nós busquemos ser cada vez melhores e mais parecidos com Cristo, para que possamos ser levados com Ele quando Ele voltar nos céus. Tá bom? Então espero vocês amanhã para continuarmos a nossa lição. Tchauzinho!